Olha, se não tava, agora tem que estar, porque eu ativei. Muito obrigada pela indicação, meu bem. Tá? Aparece lá na tela em cima a bolinha da notificação, mas não apareceu na tela mesmo. Então, provavelmente foi isso que eu achei que estava salvo, tá? Mas, seguimos. Tá, propriedades periódicas, gente. Então, valores periódicos, aqueles que se repetem regularmente. À medida que o número atômico aumenta, os valores das propriedades vão aumentar ou vão diminuir em relação àquela linha, ao nosso período, tá? Alguns exemplos de propriedades periódicas: o raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade, afinidade eletrônica, entre mais algumas que a gente pode trabalhar na sequência. Dois pontos são bem importantes das propriedades são o raio atômico e o raio iônico, tá? Raio atômico, ele fala da distância entre o núcleo, que a gente falou no início, e a última camada do átomo, tá? Essa última camada, que a gente está falando de elétrons, é a nossa camada de valência. Então, o raio atômico, a gente tem o núcleo e a gente vai ter uma distância, aquelas várias camadinhas da eletrosfera, que vão conter elétrons. Então, na última camada de elétrons dele, nos define, né, essa distância. O raio iônico, ele está relacionado ao momento que a gente forma íons. O que é a formação de íons? É o perder ou ganhar elétrons, tá? Então, quando a gente perde ou ganha elétrons, a gente também mexe na eletrosfera. Ele vai poder diminuir esse número de camadas que ele tem, ou ele vai poder aumentar esse número de camadas. Então, isso também vai mexer na distância que eu tenho lá do elétron ao em relação à nossa eletrosfera, a nossa última camada de elétrons. Tá? Aqui a gente tem, deixa eu ver se eu botei maior. Aqui, pode passar para lá. Tá? Aqui embaixo, aqui no raio atômico, a gente tem a indicação das flechinhas, que é como esse comportamento funciona na tabela periódica, tá? Tem uma ilustração, já vou mostrar para vocês. Mas a tendência é que ele desça em número atômico, ele desça em relação aos períodos, e ele vai indicando da direita para a esquerda. Já vou chegar lá para mostrar para vocês nossa ilustração. No raio iônico, ó, aqui embaixo, esse exemplinho que eu falei, ó, quando a gente tem um cátion, que é quando a gente forma um íon por ter perdido elétrons, tá? Tá tão pequenininho. Quando ele perde elétrons, quer dizer que a camada de valência que ele tinha, lá na última camada, diminuíram a quantidade de elétrons. Então, ele pode perder uma camada. É como se a gente pensasse numa cebola, tá? Numa cebola, conforme a gente vai tirando aquelas camadas de fora dela, ela vai diminuindo de tamanho. Se ela vai diminuindo de tamanho, a tendência é que a gente fique cada vez mais próxima do núcleo, do meio da cebola, por exemplo. O ânion é ao contrário, é quando ele ganha elétrons. Então, se ele ganha elétrons, ele aumenta camadas. Então, é como se a gente pensasse na cebola voltando a ter mais camadas, a gente aumentasse ela, tá? Então, são alguns exemplos, duas analogias. Aqui tem outra forma para a gente visualizar, tá? O raio atômico, como que ele vai variar na tabela? Em relação à família, tá? Em relação à família, ele vai aumentar sempre lá de cima para baixo, devido a gente aumentar a quantidade de camadas. A gente começa com números atômicos menores em cima e a gente vai aumentando esse número atômico. Então, a tendência é que aumente. Tá? Olha aqui o exemplo ilustrativo disso. Na ordem que o hidrogênio mais pequenininho, o sódio tá abaixo dele maior, 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 tá? Até a gente chegar no último aqui, que é o frâncio, que é o nosso maior neste caso. Outro exemplo, o raio atômico em relação ao período, como que ele se modifica. Todo mundo está aqui, ó, no período 2. Então, todo mundo pertence à linha 2 da tabela periódica. E aqui o número que está em cima são as nossas famílias, tá? Família 1, a 2, a 13, 14, 15 até 18. Exemplo, tá? Em relação à família, tá? Em relação ao período, desculpa, a gente tem essa indicação. Aumento 3, 4.
o número atômico também tem a tendência de aumentar. Então, a gente vai ter um crescimento deste raio atômico partindo da direita para a esquerda. Aqui embaixo tem a indicação. Aumenta da direita para a esquerda devido à diminuição da carga nuclear, devido ao fato dele ter menos prótons nas suas camadas. Raio iônico. Primeiro exemplo aqui para os cátions. Aqui. Ó, se a gente comparar o cátion sódio. 3, ele está no terceiro período da tabela periódica. Se a gente for ver a distribuição eletrônica deles, tá? Ele tem camada 1, camada 2, camada 2, camada 3. Tá vendo que ele tem esse númerozinho aqui na frente. Quando ele perde um elétron, quando ele perde algo dele, né? Ele vai perder lá nesse último número que ele teve de distribuição. No caso, é o 3 ali. Ele perde aquele umzinho que estava lá em cima. E aí ele forma o tal do cátion. Com isso, ele diminuiu o número de camadas que ele tinha. Se ele tinha 3 camadas, ele era uma cebola com 3 camadas, agora é uma cebola com 2. Então, esse raio iônico dele diminui. Sempre vai ser menor que o seu átomo neutro, para os cátions. Para os ânions, tá, gente? Um exemplo que eu trouxe aqui é o enxofre, de símbolo S. A distribuição eletrônica dele tá aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e aqui o último, né, 3p4. A gente considera tudo que ele tem com o número 3. Aqui tem 3, aqui tem 3. Se a gente somar os números aqui de cima, a gente tem 6, tá? Quando ele perde 2 elétrons, que nem tá aqui embaixo, ó, ele vai ter uma nova organização dessas camadas. Como é que vai ficar? Que ele tinha antes 3s2 e 3p4. Ele ganha 2 elétrons, né? E ele vai ganhar num desses 2 pontos aqui. Se ele ganha, quer dizer que ele aumenta a quantidade de elétrons. Tá? Não necessariamente aumenta a camada, mas ele aumenta a quantidade de elétrons que ele tem. Vai ser sempre, então, sempre que a gente falar dos ânions, vai ser sempre maior que o seu átomo neutro. Cátion sempre menor, ânion sempre maior. Falando de raio iônico. Outra propriedade que nós temos. Afinidade eletrônica. O que é essa tal de afinidade eletrônica? É a quantidade de energia que vai ser liberada quando um átomo neutro, que não tem carga, tá? Ele vai receber um elétron. Ele recebeu. Então, quando a gente faz essas movimentações de ganhar ou de perder elétrons, ó, nesse caso, ele recebe um elétron e vai se transformar num ânion. A gente chama isso de afinidade eletrônica, quando ele recebe uma quantidade de energia devido a essa entrada, né, do elétron. Na tabela periódica, ela cresce da esquerda para a direita e, em relação ao período, ela cresce em relação à diminuição dos períodos, tá? Essa é uma característica. Ah, precisa decorar? Não precisa necessariamente decorar, mas é bom que a gente saiba essa informação e o quanto a gente precisa, né? O quanto mais a gente precisa de dedicação até na área de ciência da natureza, mais importante que a gente vá atrás dessas informações e de ter elas bem mentalizadas. Esse aqui, sobre a energia de ionização, não é esse, o outro que eu vou falar que é mais importante. A gente não pode deixar ele passar. Ele é essencial para a carta principal para a gente ter lá no vestibular. Eles adoram fazer perguntas relacionadas a isso. Mas antes, energia de ionização. Ela é definida como a quantidade mínima de energia que é necessária para remover um elétron de um átomo no estado fundamental. Então, um átomo que está neutro, que não tem carga, tá? Que está equilibrado entre as cargas, e a gente arranca um elétron dele. Então, essa energia de ionização é o arrancar o elétron dele. Tá? Isto é, gasoso, isolado, livre de influência dos átomos vizinhos. Tá? Então, a gente vai pensar ele no perfil, né, de aumento da esquerda para a direita e em relação a subir também nesses períodos. Lá no menor período, maior vai ser essa propriedade. Agora sim,
Esse carinha aqui é o único dos três que eu diria que é importante que a gente decore. Por quê? Porque além dele fazer parte aqui dessa nossa parte, ele também é importante lá nas reações químicas. Quando a gente for falar de funções orgânicas, ele vai ser importante também. Então, em vários quesitos, é importante que a gente saiba sobre a tal da eletronegatividade. Então, quem é ela, tá? É a propriedade relacionada à tendência que o núcleo tem de atrair, de puxar para eles elétrons envolvidos em uma ligação. Sempre, né, vai acontecer quando a gente estiver combinando os elementos químicos. Então, por exemplo, quando a gente vai formar novos compostos, a gente precisa que eles interajam. Então, quando eles estiverem próximo do outro, para mim saber quem ganha, quem tem a capacidade de ficar com o elétron para si, quem diz isso é a tal da eletronegatividade, tá? Então, ela cresce no sentido da esquerda para a direita e de baixo para cima, tá? A gente diria, né, que o elemento mais eletronegativo que nós temos na tabela periódica é o flúor, tá? Vamos voltar a falar de eletronegatividade lá na nossa aula de ligações químicas. Bom, gente, eu me antecipei ali, preparei tanta coisa, fui muito rápida, cheguei até aqui. Eu quero ver com vocês agora o que vocês têm de dúvidas. Era novidade, não era novidade? Já sabiam alguma coisa? Sobrou um tempinho, a gente pode ir lá na distribuição eletrônica, que eu não falei com vocês no detalhe, que eu considerei como um assunto já estudado. Preciso de opiniões e manifestações aí. Não foi novidade, tá? Vamos voltar lá e vamos dar só uma palhinha na tal da distribuição eletrônica que eu falei com vocês. Já que a gente tá com um tempinho sobrando, por que que o hidrogênio não tem família? Porque ele é um, digamos assim, ó, ele é eclético, tá? Ele é muito eclético. Ele tem coisas que ele combina lá nos metais, ele tem características que ele combina lá com os halogênios, e ele é um gás nobre. Então, ele faria parte dos gases. Então, nesse sentido, acaba que ele não consegue participar só de um dos grupos. Ele é um elemento meio que coringa. E aí, com isso, até hoje ainda não foi definido qual é esse local específico dele. Tá? Mas a gente diria que ele faz parte da família 1. Deixa eu voltar na distribuição eletrônica para mostrar para vocês. Por exemplo. Aqui. Tá, olha só. Essa questão da distribuição eletrônica, já que a gente está com um tempinho sobrando. O sódio. Quem tiver a tabela periódica, pega a tabela periódica, dá uma olhadinha lá. O sódio, lá no início da aula, eu botei ele como exemplo. Ele tem um número atômico 11. Se a gente for lá na tabela periódica e buscar na legenda, o número atômico dele é 11. Como eu disse para vocês, quando ele não perdeu nem ganhou elétrons, quando ele é considerado um átomo neutro, que ele está no estado fundamental, o número atômico dele é o mesmo número de prótons, que é o mesmo número de elétrons. E a gente tem um carinha que fez a tal da distribuição eletrônica. Alguém já ouviu falar do diagrama de Linus-Pauling? Sim, não, talvez. Muito bom. O diagrama de Linus-Pauling, ele é um diagrama de distribuição desses elétrons por energia. Então, quando a gente vai olhar aqui, esse exemplo, tá? É seguindo essa linhazinha. Eu vou mandar depois a imagem para vocês desse diagrama, tá? Ele mostra como a gente tem que seguir para distribuir os elétrons neste elemento. Então, aqui, por exemplo, se a gente vai olhar nosso quadrão depois do diagrama de Linus-Pauling, a gente tem 1s2, 2s2, 2t6, 3s1. Isso aqui é uma ordem de sequência lá desse diagrama. O que esses números que estão aqui significam, tá? Esse 1 maior que está aqui, ele diz a camada, tá? Ele vai indicar a camada que o nosso átomo, né, tem ou pertence. Então, o número da frente, 1, o 2, 2 de novo, ou 3, diz a camada. Então, se a gente olhar aqui,
Como o último número que ele tem é o 3, quer dizer que o elemento sódio, ele tem 11 elétrons e ele tem 3 camadas. Os elétrons dele se distribuem em 3 camadas, tá? Ok, primeiro ponto. Lá quando nós falamos dos subníveis, tem uns que estão no S, outros estão no P, outros estão no D, outros estão no F, está relacionada a essa outra letrinha aqui, tá? S, SP e S. O S, ele sempre consegue comportar até 2 elétrons, tá? Então, quem tiver caderno, quem estiver anotando, quem estiver registrando, pode colocar aí. O S consegue comportar 2 elétrons. Todo mundo que tiver P nessa distribuição consegue colocar 6 elétrons, tá? No D, quem tiver a letrinha D, consegue colocar 10 elétrons, até 10 elétrons. Quem tem o F, até 14 elétrons. Então, são as informações-chave para a gente entender o diagrama de Linus-Pauling e seguir aqui. Lembra que eu falei para vocês que o sódio tem 11 elétrons. Então, aqui em cima eu tenho 2, mais 2, dá 4, mais 6, dá 10, mais 1, 11. Então, esses 11 elétrons que estão aqui, eles estão distribuídos conforme o diagrama de Linus-Pauling. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Quando eu olhar uma distribuição eletrônica, eu posso descobrir o número desse elemento só fazendo a soma desses númerozinhos pequenos. Eles não são uma potência aqui, tá? Mas eles são representados como esse expoente. Então, 2 com 2 com 6 com 1, a gente consegue chegar no número 11. Aqui a gente tinha um exemplo, né? De quando ele forma um cátion. Um cátion, quem tá com o caderno registra também. O cátion é quando ele perde elétrons. Então, quando ele perde elétrons, é que nem a gente estar com vários casacos, né? Se eu tiver com um casaco e outro por cima, eu não tenho como tirar o casaco de baixo sem tirar o casaco de cima primeiro, né? Então, aqui a gente vai tirar esses elétrons da última camada do nosso elemento, do nosso átomo. Por isso que a nossa distribuição vai ficar. Ela era esta, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Esse umzinho que tá aqui, ó, perde, porque ele perdeu um elétron, então ele cai fora. Ele fica neste perfil. Então, eu também consigo identificar nessa análise, ó, 2s2, ou 1s2, 2s2, 2p6. Se eu somar 2 com 6, dá 10. Eu também consigo ver que eu estou falando de um elemento que perdeu um elétron. Tá? Basicamente, distribuição eletrônica é isso. Deixa eu ver se eu consigo abrir um diagrama aqui com vocês. Continuam vendo minha tela ou não estão vendo mais? Tá. Eu vou mandar para vocês o diagrama de Linus-Pauling. Eu vou mandar uma lista de exercício para vocês treinarem, tá? Essa lista de exercício que eu passei para vocês é com base em assuntos da tabela periódica. Nessa lista, ela tem um gabarito embaixo, ela tem um gabarito depois e na sequência. Então, o que eu digo para vocês? Deem uma olhada, tentem fazer os exercícios. Vejam se vocês têm dúvida ou não, tá? E aí, se for o caso, também podem mandar mensagem, podem questionar, ou podem fazer alguma pergunta na próxima aula. Eu acho que hoje era isso. Vocês querem tirar alguma dúvida a mais? Querem que eu entre em algum tópico? Nara, uma chamada? Todo mundo assinou a chamada? Mandei ele no chat para vocês. Então tá, gente. E deixa eu aproveitar o momento. Em relação, até para mim saber de vocês, vou mandar o material. Um número limite é uma coisa meio complicada para me te dizer, né?
O limite ele vai ter em relação ao próprio número que ele tem, mas ele também tem uma tendência de quanto ele pode perder, tá? Em outra aula, a gente vai falar um pouco do tal do NOx, dessas cargas que ele tem. Então, ele tem tendência de perder um número de elétrons, tá? Então, já é estudado que ele vai seguir esses comportamentos. Lá na tabela periódica, na parte de trás, a gente tem uns numerozinhos pequenininhos, que são os das cargas. Então, ele já diz ali para os elementos, que a gente já conhece, já sabe, já foi estudado, qual é a tendência deles perderem. Então, eles podem perder 2 elétrons, eles podem perder 4 elétrons, eles podem perder 3 elétrons. E isso é uma característica, de cada um dos elementos, tá? Então, é muito difícil que mais do que o que está ali aconteça, porque envolve energia. Então, tem coisas ali que não vão funcionar, porque o átomo não tem como suportar tal característica, não vai para todos os elétrons que ele tem. Mas ali a gente tem essa identificação desse estudo, né, dessa análise, já de identificar o comportamento de cada elemento químico e de quanto ele pode perder ou ganhar em número de elétrons. Tá? Eu sugiro que olhem lá na tabela, busquem essa informação ali, porque é bem legal e é bem bacana. Não é hoje o tema, mas a gente vai falar disso quando a gente falar de balanceamento, de inox, desse outro ponto que também faz parte do vestibular. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tem algum conteúdo específico que vocês tenham mais dificuldade? Nível de química de vocês bom, mais ou menos, razoável? Tem algum tópico que vocês querem pedir socorro? Eu aceito sugestões e indicações e vou complementar aqui dentro do nosso programa de estudo de vocês. O que vier, vem. O que vier de química, vem, então. Tá. Então tá, gente. Vou liberar vocês por hoje. Fala, Suzy. Fala, Suzy. Gente, por hoje é só, então. Tá bom. Cálculo estequiométrico. Esse incomoda, vai vir sim, tá? Tá dentro das propostas. Muito obrigada por hoje, gente. Um bom final de semana para vocês, tá? Espero ouvir a voz de vocês também. Fiquem bem, se cuidem, bom fim de. Tchau, Ju. Tchau, Suzy. Tchau, Yasmin. Muito obrigada. Até a próxima aula, gente. Silvana, se tu estiver aí, espera aí. Estou aqui. Tá. Olha, tava meio diferente hoje, porque geralmente eles fazem bastante pergunta. E aí eu acho que eu deixei um tempinho considerando as perguntas e hoje eu não botei exercícios, tá? Então Uhum. eu vi que ele sobrou um tempinho. Tá. Como é que funciona essa questão dos exercícios? Tu mandou aonde? Tu mandou no chat? Tu manda pelo Não, WhatsApp? a gente tem um grupo lá, que é o grupo Tá, que os alunos estão. Daí a gente manda esses materiais lá nesse grupo. tá. Mas eles podem. É só os administradores que têm acesso a esse grupo? Ou eles podem falar também ali, aquele grupo? Eu acho que eles podem falar também, não me lembro. Tá. Porque eles, tipo assim, se eles tiver dúvida, eles têm como Ah, perguntar. mas eles mandam no particular. Tu não te preocupa com isso. O ano passado tinha uma menina que mandava mensagem. Todas as aulas ela perguntava. Tanto é que eu estava considerando esse tempo ali para as dúvidas deles. Uhum. Tá.
Não, eu estava pensando até de repente, colocando algumas questões já para trabalhar depois na próxima aula, com antecedência. Dá para fazer isso? Questão para eles fazerem antes da aula? Para eles olharem, pelo menos, tal, e não sei se funciona. Dá, mas eu não sei se eles fazem. Uhum, Mas dá. tá. Eu acho que é mais fácil a gente deixar de uma para outra. Como essa foi a primeira, a gente deixa o material, deixa o conteúdo agora, manda junto. Vamos fazer isso. Manda Uhum. junto com o que eu mandar dessa aula, tu manda também. Ó, gente, esse aqui já vai ser o tema da nossa próxima aula. Se alguém quiser dar uma olhadinha. Eu estava olhando ligações para a próxima aula, que seria, né? Mas eu acho que eu vou ter que voltar um pouquinho na questão da distribuição, né? Talvez dar uma